Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E que semana turbulenta, hein? Foi volátil aqui e no exterior. No Brasil, a expectativa era com a votação da PEC emergencial. Lá fora, muita atenção com o comportamento dos juros nos Estados Unidos. A volatilidade estava tão forte que alguns pregões, a Nasdaq afundava, a Bolsa da Tecnologia caía, enquanto o Dow Jones batia recorde histórico. Touro de ouro, máxima. O S&P também bateu máxima histórica ontem, depois que o mega pacote de 1,9 trilhão de dólares lá nos Estados Unidos foi sancionado e reforçou o apetite por risco global. Aliás, a semana também trouxe outras surpresas positivas que foram desde a inflação americana arrefecendo até notícias de vacinas. Nos últimos dias, a gente viu um esquenta para a super quarta do dia 17. Quarta-feira que vem vai terminar a reunião do Copom para decidir os juros do Brasil. E lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, também anuncia a direção dos juros por lá. Aqui, eu acho que o juros sobe semana que vem. Nos Estados Unidos, não. O Banco Central Americano tem prometido não subir os juros até setembro de 2023. E por falar em política monetária, o Banco Central Europeu decidiu manter os juros zerados ontem, na quinta-feira, e acalmou o mercado, dizendo que vai até injetar mais dinheiro na economia para ajudar a recuperação econômica da zona do euro. Bom, voltando para o Brasil, vamos ver os gráficos da Bolsa, o azul, né? A Bolsa brasileira, né, na segunda-feira, caiu com força, depois daquela notícia lá do Fachin, né? O Edson Fachin surpreendeu a todos, assustou os investidores quando anulou todos os processos da condenação do ex-presidente Lula lá de Curitiba e ele ficou elegível. A Bolsa afundou 4% esse dia e o dólar disparou para quase 5,90. Esse dia foi fogo, tinha urso para tudo que é lado. Mas essa semana também foi marcada por várias aquisições corporativas e a gente vai falar, como por exemplo a TOTUS, que comprou a RD Station por quase 2 bilhões de reais. Vamos ver aqui então. Na segunda-feira a Bolsa caiu com força, né? Na terça andou um pouquinho de lado, já na quarta-feira já começou a melhorar, né? Subiu 1,30%, na quinta-feira subiu, tá? E na sexta-feira, hoje, caiu um pouquinho. Então a Bolsa terminou a semana com 0,90% de queda, tá? Não foi uma semana muito nervosa, não foi muito nervosa. Começou mal, mas não terminou tão mal. E o dólar, por sua vez, tá? O dólar, por sua vez, subiu com muita força na segunda-feira. Na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, o Banco Central foi atuando, foi vendendo, nós vamos falar, e ele terminou, né, a semana aos R$ 5,55, com 2,25% de queda. Bom, vamos lá, vamos falar dos principais temas que eu escolhi para essa semana como os mais importantes no cenário econômico. O primeiro é o pacote, o mais importante, o pacote de estímulo trilionário lá nos Estados Unidos. O mega pacote de 1,9 trilhão de dólares lá do presidente Joe Biden foi aprovado pela Câmara e sancionado ontem pelo presidente americano. A gente estava esperando desde quando Trump era presidente, vocês se lembram? Os americanos vão receber cheques de 1.400 dólares por mês e aquecer o consumo por lá. E o consumo, a gente sabe, é a principal variável do PIB. O cheque veio mais alto lá para os americanos, bem acima do esperado, por conta da onda azul dos democratas, que agora tem maioria no Senado e na Câmara, tá? E na visão da chiquérrima Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, esse dinheiro deve ajudar na recuperação global e especialmente a Europa, a zona do euro, tá? E na visão do Pablo da Jovem Pan, esse dinheiro vai circular no mundo inteiro, deve migrar para os emergentes e vai sobrar um trocado até para o nosso Brasil. E trocado dos americanos é muito dinheiro por aqui. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, não acredita que esse pacote, né, que vai injetar quase 2 trilhões de dólares na economia, deva causar muitos problemas com a inflação, já que, na opinião dela, a inflação ainda está baixa lá nos Estados Unidos e longe da meta do Banco Central americano. O Bernardo Mota, economista da EQI Investimentos, acredita que a gente pode ter uma inflação de curto prazo, tá, lá nos Estados Unidos, mas ele não acredita numa espiral inflacionária que fique fora de controle. Ele me lembrou e mandou um gráfico, aquele gráfico branco que ele vai botar aqui agora, né, que o desemprego americano, ele
lá nos Estados Unidos, o desemprego está mais alto nos Estados Unidos do que antes da pandemia. E eu confio muito nele porque ele acerta muito. A gente pode ver claramente que o desemprego aumentou muito, voltou metade, mas ainda tem muito para voltar. Ou seja, se a inflação não vai pegar tão forte na opinião dele, tá bom? Bom, nessa semana, por que eu comentei isso? Porque nessa semana os receios de que os estímulos financeiros, essa mega injeção de dinheiro nas economias, pudesse provocar inflação nos Estados Unidos. E isso fez com que os juros dos títulos de renda fixa pré-fixados lá nos Estados Unidos subissem, né? O que deixa a renda variável menos atrativa. Lembre-se, quando os juros sobem, a bolsa cai. Bom, 2. O esquenta pro Copom. Essa semana a gente viu aí alguns eventos que pressionaram a inflação e devem influenciar a decisão do Banco Central brasileiro sobre a taxa Selic na semana que vem. Na super quarta, saiu, por exemplo, ontem o IPCA, que é a inflação oficial do Banco Central. Ela é chamada de inflação oficial porque é a inflação que o Banco Central olha para decidir sobre os juros brasileiros. Diferente dos Estados Unidos, o IPCA de fevereiro veio bem salgado, acima do esperado. A nossa inflação subiu 0,86% no mês de fevereiro e fez a taxa acumulada nos últimos 12 meses saltar para 5,20%. É muito, é bem acima do centro da meta do Banco Central, que é 3,75%. Os combustíveis foram os vilões, como por exemplo a gasolina saltou mais do que 7%, tá? O preço das commodities também, né, tá em alta forte, também atrapalhou, como o petróleo, por exemplo, bateu $70, né? Os ruídos políticos que a gente viu essa semana, os ruídos fiscais e o próprio dólar, né, que no começo da semana estava com muita alta, ainda está com 5,55 que a gente viu, né, eles empurraram a inflação para cima. Bom, esse PCA mais salgado, essa inflação mais forte, fez os investidores do mercado mudarem as suas apostas para cima quanto à taxa Selic de 2021 agora, tá? Aliás, a curva de juros, né, a curva de juros futura na B3 passou a mostrar uma probabilidade implícita de uma alta de até 0,75 pontos percentuais na Selic na semana que vem. Ou seja, o pessoal está achando que o juros pode ir de 2 para 2,75. As apostas estão majoritariamente divididas entre 0,5 e 0,75, tá? Bom, depois que essa inflação veio mais alto que o esperado, várias casas aumentaram as projeções para a Selic, todas as casas de análise, né? Hoje a taxa Selic está em 2% e já tem gente falando que acha que pode até dobrar até dezembro, para 4%. Bom, terceiro ponto importante que eu queria falar, o BC está ligado, o Banco Central está ligado e operante. Essa inflação salgada, tá, trouxe algumas preocupações. Bom, por exemplo, a atuação, essa semana a gente viu uma atuação bem inusitada do Banco Central brasileiro no câmbio. O nosso Banco Central vendeu o dólar à vista, mesmo com o dólar em queda, né, durante a semana. É algo que eu não me lembro da última vez que eu vi o Banco Central fazer isso. Vale lembrar, claro, que na segunda-feira o dólar tinha disparado, né, com o assunto do Lula, né, quando o Fachin cancelou todos os atos da Lava Jato contra o Lula lá de Curitiba. Mas, e aí o dólar vinha caindo, e aí o Banco Central foi vendendo o dólar, mas ele estava caindo naquele dia. Na semana, o dólar ainda estava em alta, tá? Nos últimos 3 dias, a nossa autoridade monetária, o Banco Central, vendeu e ajudou a derrubar um pouco o dólar e, com isso, reduziu a pressão sobre a inflação. Isso é bem importante. O Banco Central, aliás, ele tem corretamente anunciado essas operações na véspera, tá? E o mercado, né, não ousou ir contra o Banco Central. Aliás, tem um ditado no mercado financeiro que diz: nunca aposte contra um Banco Central. Isso foi o que aconteceu. Bom, a expectativa, gente, é que com a Selic subindo, né, provavelmente o Banco Central deve subir o juros semana que vem, que com a Selic subindo, isso fortaleça o real. Ou seja, o dólar pode cair com dinheiro estrangeiro entrando para investir em produtos de renda fixa aqui no Brasil. Lembrem-se, o renda fixa ele perdeu quase toda a atratividade para o estrangeiro com juros a 2%. Pensa comigo, se a Selic, né, terminar o ano a 4%, ela vai estar pagando o dobro do que paga hoje. Quando a gente aplicar no renda fixa no banco, vai estar pagando o dobro. E os estrangeiros, que muitos deles foram embora por conta dos juros baixos, antes o Brasil pagava muito, agora paga pouco, eles vão voltar, né? A vida de um banqueiro central, né, eu fico imaginando, não é fácil. E aqui no Brasil ainda é pior. Parece um peão boiadeiro tentando controlar um touro bravo naqueles rodeios lá. Então fica aqui o meu parabéns para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vai, Tourinho! Bom lá.
Outro ponto, o quarto ponto é a PEC emergencial. Foi outro assunto quente essa semana, né? A votação da PEC do auxílio emergencial na Câmara. O auxílio emergencial é aquela ajuda, o dinheiro que o governo tem dado aos desempregados por conta do coronavírus. Os parlamentares deram um susto no mercado essa semana. Chegou a ser cogitado a proposta da PEC ser aprovada sem nenhuma contrapartida fiscal, como defende, né, a equipe econômica. A equipe econômica queria uma contrapartida fiscal, mas, gente, no final deu tudo certo. No fim, o governo teve que ceder no gatilho e permitir as promoções automáticas para os funcionários públicos. Esse foi o preço, tá? E a PEC manteve o limite de 44 bilhões para serem gastos com o auxílio emergencial, que deve começar a ser pago agora, em março, e contribuir para a retomada da economia do nosso Brasilzão. Quinto ponto importante, as vacinas, né? Por falar em recuperação da economia, né? O avanço das campanhas de vacinação mundo afora estão contribuindo para a diminuição de várias restrições no exterior. O presidente americano Joe Biden falou ontem que todos os americanos adultos podem ser vacinados a partir de maio e que ele quer todo mundo vacinado para as comemorações de 4 de julho, que é o feriado da independência americana e é muito importante para eles lá. No Brasil, o Covid bateu recordes de mortes essa semana. É muito triste, está todo mundo de luto, tá? É uma situação horrível, né? O ministro Guedes disse que a gente vai ter 100 milhões de vacinas da Pfizer até setembro, queira Deus. E essas notícias são muito importantes, ainda mais com o agravamento do coronavírus no nosso país. Os hospitais estão à beira de um colapso, é triste. São Paulo teve que aumentar as restrições, a gente entrou na fase emergencial, que agora inclui até toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. E a melhor notícia da semana é que a farmacêutica GSK, que tem presença aqui no Brasil, anunciou um medicamento que reduziu em 85% as mortes de Covid e traz esperança para todos nós. O sexto ponto importante que eu destaquei dessa semana são os indicadores econômicos positivos. A economia americana já começa a mostrar sinais de que as vacinas estão dando certo, né? Os dados, por exemplo, do pedido de seguro-desemprego caíram um pouco. De novo, aliás, caíram mais que esperado. Na semana passada tinha caído também, né? O segundo semestre pode ser bem forte lá nos Estados Unidos. Aquele banco JP Morgan projeta que a economia americana possa crescer o dobro da brasileira no semestre que vem. Nós estamos falando lá nos Estados Unidos de um PIB crescendo 7%. Já que a gente está falando de PIB, né, a OCDE mudou para melhor algumas das suas projeções. Agora eles estão achando que o PIB global pode crescer 5,6% em 2021. A estimativa anterior era 4,20%. Vai, Torinho! Bom, para os Estados Unidos, eles aumentaram a projeção do PIB com força também, de 3,2%, que era para 6,5%, dobraram a projeção do PIB americano. O Brasil também melhorou na visão da OCDE. Nosso PIB deve crescer 3,7% esse ano e não mais 2,6% que eles achavam antes. Vai, Torinho! Vai, Brasil! Outro dado que acalmou o mercado foi a inflação comportada lá nos Estados Unidos. Saíram dados que mostraram uma inflação mais calma. Se a inflação começasse solta por lá, poderia levar a uma alta antecipada dos juros lá nos Estados Unidos, do Banco Central Americano, o que seria péssimo para as ações, né? E eles poderiam também tirar os estímulos. Seria horrível. O Banco Central Americano tem prometido não subir os juros até setembro de 2023. E falando em indicadores, né? O curso Toro de Ouro que eu fiz aqui com a Jovem Pan, uma parceria com a newcursos.com.br, explica muito bem como os indicadores pressionam as marés dos mercados, como os dados divulgados pressionam a bolsa, o dólar e os juros, tá? E a Jovem Pan tem uma promoção especial para você. Com o voucher Sextouro, você tem um desconto de 20% lá no nosso curso. Vai lá no site newcursos.com.br, cursos.com.br e compre o seu. Com o voucher Sextouro, além do desconto, você pode dividir em 12 vezes sem juros. E agora vamos para o nosso sétimo ponto importante dessa semana, né? O petróleo. Essa perspectiva positiva que os indicadores econômicos trouxeram para nós se refletiu no petróleo, que subiu e tocou 70
US$ o barril. A OPEP, lá, o grupo dos países exportadores, né, produtores e exportadores de petróleo, divulgou um relatório aumentando a sua previsão de demanda para 2021 para 5,9 milhões de barris diários, tá? É um aumento. Eu sei que esse número é meio... a gente não entende muito, mas aumentou a previsão de demanda diária de petróleo, tá? E... vale lembrar que a alta do petróleo pode gerar inflação aqui no Brasil, tá, gente? E afetar a Selic, mas não é para essa reunião, quem sabe para a próxima. E o 8º ponto são os negócios que saíram essa semana. Para finalizar, mas não menos importante, vamos falar das aquisições de empresas que aconteceram essa semana. Os investimentos seguem apontando para o digital, que ganhou ainda mais relevância depois do agravamento da pandemia. A TOTUS, por exemplo, ganhou a corrida da Local Web e comprou 92% da RD Station pelo valor de 1,8 bilhões de reais. Ou seja, avaliou a RD Station em quase 2 bilhões de reais. Eu conversei com o Romero Rodrigues, que participou desse deal, né, desse negócio, e ele estava bem animado. Pelo que eu entendi, a compra da RD Station pela TOTUS insere essa companhia no segmento de marketing digital, né? A impressão que fica é que a empresa está rejuvenescendo. A nova TOTUS vai ter boa parte das suas receitas vindas de serviços digitais. Então, acho que é meio que um combinado de juventude com experiência. A Droga Raia também anunciou a aquisição da Health Beach, né, que é uma startup que presta serviços em saúde. E a Arco Educação anunciou a aquisição de ensino da Pearson, que é uma empresa da Coque, né, do Dom Bosco, por 920 milhões de reais. É bastante. E para a semana que vem, né, além da super quarta decisão de juros dos Estados Unidos e no Brasil, vai sair o IBCBR, que é a prévia do PIB brasileiro, tá? E não esquecer, anotem aí, o pregão lá nos Estados Unidos, tá? Volta a operar no horário de verão, tá? Então o fechamento dos mercados, lá as ações à vista, vai voltar, vai fechar às 5 da tarde, hoje está fechando às 6. Então vai ser das 10h30 da manhã até às 5 da tarde, hoje é das 11h30 às 6. Gente, é isso aí, nos vemos semana que vem, espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Eu sou o Pablo, até semana que vem. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Setor!